Fala, povo doidão, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, cara? Povo doidão, porque a história do Brasil é muito doida, cara. Você tá percebendo o que aconteceu? A gente acabou de assistir que, tipo assim, tava uma crise ali na monarquia generalizada, os caras acham uma república como solução, a república é feita, é proclamada, mas aí na sequência a república começa em crise. E aí você deu uma olhada aí nas outras aulas, no primeiro momento ali, governo provisório, a gente falou do governo Marechal Deodoro, depois do governo constitucional, estamos continuando esse papo aí, portanto, essa é a aula 30, República da Espada, só lembrando, República da Espada, ó, 1889, 1894, é o período de dois presidentes militares aí, o Marechal Deodoro, que a gente já viu, e o Floriano Peixoto, que a gente vai ver agora. Hoje nós vamos falar aqui dos projetos, das instabilidades e, lógico, dos limites dessa tal República da Espada dentro desse cenário da Primeira República, que vai de 1889 até 1930. E lá em 1930 começa didaticamente, né, historicamente, a Era Vargas. Beleza? Já fiz uma pequena retomada aí de onde nós estamos partindo. Basicamente o seguinte, a república foi feita, foi proclamada, sem povo, né? Então a gente falou que foi a república que não foi. Analisamos a Constituição de 1891, a primeira Constituição, e aí nesse ano de 1891 tem uma eleição indireta, são eleitos ali para presidente o Marechal Deodoro da Fonseca, que era chefe do governo provisório, e o Marechal Floriano Peixoto. O Deodoro, uma figura mais gasta, assim, mais cansada. O outro, uma figura mais jovial, que a gente vai analisar hoje. O que aconteceu? Tem uma crise ali, uma oposição, uma disputa entre os grupos, porque lembra que eu falei? Tá contra a monarquia, unia a galera, tava mais fácil. Acabou a monarquia, beleza, e agora a república? Cara, você tem projetos diferentes de república, você tem visões diferentes do Brasil. E aí o Marechal Deodoro da Fonseca não está acostumado e nem quer lidar com a oposição. E aí a hora que ele percebe que o Congresso é a oposição dele, né? Os políticos do Congresso são a oposição do governo dele, aí ele fala assim, cara, fácil, vamos lá e fecha o Congresso. Quando ele fecha o Congresso, você tem alguns surtos ali, né, uma greve, protestos e tal, e aí você tem a fita lá, né, da Revolta da Armada. Essa Revolta da Armada é uma... Peraí que abriu o negócio aqui. A Revolta da Armada, cara, é uma... Ixi, peraí, senão eu caio aqui, senão eu desconcentro. A Revolta da Armada, no caso a Marinha, é uma revolta contra essa postura autoritária do Deodoro da Fonseca. E aí um cara chamado Custódio de Melo cerca o Rio de Janeiro, aponta os canhões pro Rio e fala, mano, você não vai fechar o Congresso não. Aí o Deodoro fala, quer saber? Enfia o Brasil, né, na história e fica por aí. Aí ele vai renunciar. Bom, quando ele renuncia, para isso que tem o vice. Aí vem o vice, o Temer, né, o Floriano. Cara, só que aí a Constituição fala uma coisa aí sobre o vice. Se tem que ter novas eleições ou não. A gente discute isso aí até hoje, né? Nós vamos olhar aqui como é que ficou o texto. Então, vai ter tiro, porrada e bomba para todo lado nesse governo do Floriano, só que já vou adiantar o assunto. Ele vai até o fim. É por isso que ele fica conhecido como Marechal de Ferro. Vocês vão entender por quê. O objetivo hoje aqui ó, é a gente conseguir identificar as diferentes correntes republicanas. Eu não estou falando que a República tinha vários projetos, nós vamos olhar 3 grandes projetos aí, 3 ideias de República. Uma galera olha e fala, a República tem que ser isso. A outra olha e fala, não, tem que ser aquilo. O outro, não, vai ser tal coisa. Então você tem projetos diferentes, vamos olhar isso aí. A gente precisa saber reconhecer os conflitos da República da Espada, as tretas, as confusões que tem ali nesse governo do Floriano, principalmente, e analisar os movimentos populares e autoritários. Cara, essa ideia de popular e autoritário é muito presente na história do Brasil. O autoritarismo é presente na história do Brasil e a gente vai olhar de pertinho. Para isso eu selecionei aqui 3 etapas, 3 passos para a gente dar. Primeiro, quero falar dos projetos republicanos. Depois, o governo do Floriano. Vamos analisar algumas coisas que aconteceram nesse governo. E aí depois as crises, as tretas, vai ter guerra civil, vai ter gente degolada. Ixi, cara, a coisa vai ser feia. Tá certo? Vamos lá para o primeiro ponto, então, que é esses diferentes, né, os diferentes projetos republicanos. O primeiro projeto, se você lembrar lá desde aquela crise ali da monarquia, tem um projeto aí que ele é positivista, uma corrente filosófica. Você tem lá o Benjamin Constant, o Augusto Comte, uma galera que acredita na ordem,
na ciência, no progresso, na disciplina, na hierarquia. E essa ideia faz muito sucesso onde? Entre os militares. Então existe uma ideia de república entre os militares, uma república positivista, com essas crenças e tal. Tanto é que o lema dessa galera foi parar ali no primeiro momento, já que era um governo militar, até na nossa bandeira. Dizem que era para ser ordem, amor e progresso, né? Por algum motivo o amor caiu da nossa bandeira. Então você tem ali setores do exército, alguns intelectuais, lógico que assim, eles pretendem um Estado forte, um Estado que vai bancar e proteger ali um desenvolvimento de uma indústria. Então você tem ali um diálogo com até setores médios ali, industriais, tal, da população. Então existe um projeto aí positivista, republicano, dentro desse primeiro ponto aqui, né? E uma coisa importante ali é que era um projeto laico, separado da igreja, porque essa ideia de positivismo ela se separa da igreja e apresenta uma ideia de um Estado forte, de um Estado laico. Tanto é que no comecinho ali, logo no governo provisório, você já tem algumas medidas ali, por exemplo, que instituem um Estado laico no Brasil. Beleza? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro projeto. Depois você tem um projeto liberal. O liberal é muito engraçado, porque quem são os liberais no Brasil nesse momento? Quem está encabeçando essa ideia de república liberal são proprietários de terra, principalmente, né? Cafeicultores, principalmente o pessoal de São Paulo, as oligarquias, aquele partido republicano ali de São Paulo. Tem uma turma ali que é liberal, só que assim, quer a liberdade para ter direito à terra, quer a liberdade para poder fazer suas atividades econômicas, mas não estão muito preocupados com as reformas profundas aí dessa república. Então, é uma galera mais focada nas liberdades individuais, eles estão mais preocupados com o rolê deles ali e que essa república possa existir, beneficiando e atendendo os interesses dessa galera, sem mexer muito na estrutura social e na estrutura econômica da coisa. Então, basicamente são os cafeicultores, as oligarquias, né, oligói, né, arquia e oligói aí, né, são o governo de poucos, né? Então as oligarquias, as elites proprietárias de terra aí que estão tocando um projeto de uma república liberal, sem alterar muito, limitando ali a questão do voto, por exemplo, a cidadania limitada ao voto, uma visão muito restrita de república essa galera tem. Queria um Brasil não industrializado, mas um Brasil agroexportador, vamos vender o que a gente tem de melhor aqui. Apostavam nesse caso aqui, no tal do federalismo. A república, aliás, foi feita para que existisse o federalismo. César, meu Deus, mas o que é o federalismo? Por que um cafeicultor apoia a república e, especialmente, a possibilidade dessa república ser federalista? Significa que dentro do modelo federalista, as unidades, ou os estados, eles têm mais autonomia, mais poder. Olha o caso de São Paulo. São Paulo é o carro-chefe ali da economia, mas não tem tanto poder político. A ideia da federação daria mais poder para São Paulo, daria mais autonomia para São Paulo. É por isso que eles embarcaram nessa. Por isso que está grudado aí as ideias de federação e república, principalmente no caso aqui dos liberais. Ou seja, presta atenção nesse projeto aqui, com restrição da cidadania, limitação do voto, Brasil agroexportador, incentivando o café, proprietários de terra, vários privilégios, liberdades individuais, autonomia para as províncias. Presta atenção, porque esse é o projeto que vai vencer. Depois aqui do governo Floriano, esse é o projeto que vai... Por isso que depois a gente usa até o nome República Oligárquica, né? Esses caras aqui, eles vão conseguir tocar o projeto deles. Tudo bem? Fica de olho aí, porque esse é o projeto que vai vencer. Agora, tem um terceiro projeto também, esse é mais polêmico, né? Na época, você poderia... Eles seriam acusados de muita coisa na época, mas... Jacobino. Nesse momento você já estudou a Revolução Francesa aqui comigo. Então você já entende o que são os jacobinos, né? Uma ala radical ali, tem um governo radical na França, a galera da esquerda tal. Não necessariamente que a esquerda seja radical o tempo todo, mas naquele contexto francês você sabe quem que são os jacobinos ali. Então, você tem uma inspiração aí de uma república, de um grupo, né, que se organiza para pensar numa república que tenha reformas mais profundas, que possa atingir mais aí a estrutura da sociedade com as mudanças. Aproveitando que nós estamos saindo da monarquia e entrando na república, eles acham que algumas coisas devem ser alteradas, mudadas. A gente pode considerar que do período republicano do Brasil, esse movimento aqui dos jacobinos é o primeiro movimento popular do Brasil.
É uma galera que aproveita essa agitação, tipo assim, derrubou o governo, mandou a família real embora, sabe, tá uma poeira assim no ar, os caras chegam e falam, ó, vamos mudar um monte de coisa então que tá errado aí. O problema não era só a monarquia, não, vamos mexer em outras estruturas. César, mas quem que é essa galera? Quem que é esse povo aí? São as camadas médias urbanas. O povo, de uma certa forma, lógico que não é todo o povo, né? Mas você tem ali camadas médias urbanas, como se fosse tipo os sans-culottes lá da Revolução Francesa, sabe? São aqueles profissionais liberais, alguns intelectuais, uma pequena ó, tá chovendo, vocês estão ouvindo, né? Uma pequena e tímida burguesia, sabe? Setores médios e tal, a galera pensando num Brasil diferente, pensando numa república diferente. Essa galera tá mais ligada a reivindicar cidadania, reivindicar participação política, questionar o negócio do voto, por exemplo. Então, eles pregam uma república mais radical, radical no sentido, não atribui a violento, mas radical no sentido de ir na raiz, né? De ir na raiz do negócio, vamos mudar por baixo, vamos mudar a estrutura. Essa turma é baseado na ideia, por exemplo, do Rousseau, da vontade geral, sabe? A ideia republicana, da vontade geral, o que hoje a gente chamaria de democracia. Uma galera que já está brincando com essas ideias aí, brincando não, levando a sério inclusive, tentando fazer uma mudança estrutural. Precisa tomar um pouco de cuidado com duas coisas aqui. Nesse movimento médio e popular, tem dois perigos aí. Primeiro, a gente precisa pensar, quando eu falo popular, eu não estou falando do povão, gente. Imagina hoje, nós estamos em 2020. Quem sabe explicar o que está acontecendo com a política do Brasil hoje? De verdade, você sentar numa praça e falar, ó, vem aqui, chega aí, senta aí, me explica e puxa um assunto qualquer, me explica tal coisa que está rolando na política. A maioria da população não sabe dizer, com TV, com internet, com tudo. A galera uns acham que sabe o que está acontecendo, os outros não estão nem aí, né? Nesse momento aqui, quando fala setores populares, não imagina assim toda a população, não. O debate político ele é restrito, pouca gente vota, isso está sendo discutido em pequenos nichos só, né? Outro cuidado que precisa tomar é que esse sentimento meio exagerado aqui, ó, tanto do positivismo quanto dos jacobinos, normalmente se aproxima muito da ideia nacionalista. E o nacionalismo exagerado, exacerbado, é sempre muito perigoso, porque do nacionalismo, do exagero do nacionalismo para a xenofobia é um passo. O nacionalismo por si só, um desenvolvimento nacional, pensar a nacionalidade e os interesses nacionais, por si só não é problema. O problema é quando se acelera demais, você cai no perigo ali de começar a identificar nós e os outros, né? Então, cuidado que eu peço, para vocês percebendo aí, lendo o livro-texto, que esses movimentos que são muito patrióticos, anacionais e tal, daqui a pouco eles começam a dar problema de xenofobia. Foi assim no passado e é assim até hoje. Você pode notar isso pelo mundo afora, no Brasil em alguns momentos, isso pode ser percebido, tá bom? Bom, esses são os projetos então. Eu já falei para vocês que o projeto oligárquico aqui liberal vai vencer essa disputa. Vamos lá então para o governo do Floriano. O que acontece é o seguinte, quando ele assume, ele é o vice, ele assumiu. Até aí tudo bem. Só que aí aparece uma questão ali. Ele deve completar o mandato ali que vai para... o mandato dele vai até 1894. Ele deve completar esse período para que ele e o Deodoro foram eleitos, ou ele deve assumir e chamar novas eleições para que seja eleito outro presidente. A Constituição dizia o seguinte, vamos ver aqui de novo, ó. A Constituição de 1891, tá valendo, né? Lá no artigo, acho que é 42 da Constituição, aqui ó, na seção 2, né, fala do Poder Executivo, no caso, no nível federal, o presidente. Capítulo 1, aí vai falar das atribuições do presidente da República e tal. No artigo 41. Aí no artigo 42 diz o seguinte, ó, se no caso de vaga, por qualquer causa, da presidência ou vice-presidência, não houverem decorrido, ou seja, não passou ainda 2 anos do período presidencial, que era o caso aqui, não tinha dado 2 anos, foi eleito em 1891 e renunciou em 1891, ou seja, ficou vago, né, a cadeira de presidente. Proceder-se-á a nova eleição. Então, assim, tá aqui, tá na Constituição, falando que ó, não tem 2 anos ainda, então tem que ter nova eleição. Tudo bem? Mas vai explicar isso pro Floriano.
ele vai falar o seguinte, ó. É verdade, essa é a questão da legalidade, né? É verdade. Acontecendo isso, o artigo da Constituição deve valer. Floriano. Porém, nós não fomos eleitos pelo molde normal. A normalidade vai começar a acontecer agora, a partir de 1894, quando nós teremos a primeira eleição que institui o presidente. Então essa regra vale para aquele processo eleitoral, elege um presidente. No caso da vacância antes de 2 anos tem que ter outra eleição. Como eu e o Deodoro fomos eleitos por um processo indireto no começo da República, não cabe nesse artigo aí. Ou seja, uma questão, uma manobra aí na interpretação, né? E aí a galera vai entrar nessa. É legal ele governar ou não? Legal no sentido de legalidade, né? O Floriano fala, não, cara, assim, ó, tipo, vamos respeitar a Constituição. Só que a Constituição tá valendo pra depois. Sabe aquela história de vamos brincar de queimado, o primeiro não vale? Então, eu sou o primeiro presidente, tá? Eu era o vice, eu assumi. Esse negócio do artigo 42, beleza, pra próxima eleição, que aí o povo vai votar. Agora não tá valendo, foi uma eleição indireta, foi uma eleição atípica, e aí ele fica no poder. Aí você tem uma crise, cara, porque você tem, por exemplo, um manifesto de 13 generais, que é conhecido como Manifesto dos 13, aquele com os manifestos na mão, né? O Manifesto dos 13, generais pedindo o impeachment dele, porque o impeachment já é, nessa Constituição, um mecanismo aí do sistema presidencialista. A gente copiou isso, inclusive no nome, do modelo norte-americano, né? No caso aí de alguns crimes, ou crime de responsabilidade, algum tipo de coisa que você possa atribuir a uma desfunção aí do presidente, você pode aplicar o impeachment. Então tem uma galera aí já dentro dos setores militares pedindo para o Floriano sair. Mas ele vai ficar, e ele se mantém. Você tem algumas revoltas, algumas ameaças, ou seja, está um clima de instabilidade com esse cara que assumiu, tem uns gritando que é golpe, tem uns gritando que é autoritário, fora Floriano, fica Floriano, ou seja... Enquanto tudo isso está acontecendo, ele continua governando. E aí ele começa a ganhar apoio de setores populares e médios da sociedade, porque ele começa a ter algumas medidas populares. Por exemplo, ele libera crédito para a indústria, ele lança um programa de habitação popular, faz uma tabela de preços de alimentos e de aluguéis, por exemplo, ele limita alguns preços. Ele vai tendo várias atitudes ali que ele vai controlando ou ele vai agradando as camadas pobres da população brasileira e ao mesmo tempo alguns setores industriais, até a galera de São Paulo tá meio com ele assim. São Paulo não está fazendo muito barulho contra o Floriano nesse momento. São Paulo está esperando a eleição de 1894. Então assim, no geral, você tem um cara governando, sendo questionado por alguns setores, alguns estados e a marinha e tal, mas assim, no geral ele está indo bem com o povão, com a galera. E aí, alguns cuidados precisam ser tomados, porque ao mesmo tempo que ele está indo bem, ele também é autoritário, ele também se mantém no poder à força, né? Que é o outro ponto que a gente vai analisar aqui na sequência. Então, no geral, o governo dele, assim, tá rolando, ele está sendo questionado por alguns setores, tem o apoio de outros setores por conta das suas medidas populares e um discurso muito patriótico, vamos proteger a República, vamos proteger o Brasil acima de tudo, a República acima de todos, mas precisa tomar cuidado que vocês vão ver aqui que também é um discurso não democrático republicano, mas é um comportamento, um discurso de um governo violento, que não sabe lidar direito com a oposição, até porque está nesse impasse aí, se é legal ele governar ou não. No terceiro e último ponto aqui, o que nós temos? As crises e os conflitos. Vamos partir desse ponto então. Você tem um discurso patriótico, medidas populares, ao mesmo tempo autoritário. Autoritário é o seguinte, não aceita o protesto contra o governo. Esses protestos, as revoltas e os ataques ao governo são reprimidos com bastante violência pelo governo Floriano. É um governo que você pode considerar autoritário, sim senhor. Tem algumas imagens, por exemplo, dele como uma esfinge, né, guardando o tesouro, mas a galera roubando lá pela janela. Então assim, o Marechal de Ferro é um governo que é considerado sim autoritário e coincidentemente tem apoio estranhamente, né, tem apoio das camadas populares, até um setor da elite, e até o Café de São Paulo não está causando problema para ele. Mas você tem questionamentos ali da oposição. O que vai acontecer? O Brasil fica, no governo Floriano, polarizado. Você tem grupos que são florianistas, e você tem uma frente que se monta, principalmente com racha ali dentro das Forças Armadas, principalmente com a Marinha, você tem uma força que se monta ali
como um movimento, uma frente anti-floriana. Então, assim, tá rolando a República da Espada, ele tá sendo questionado, ele tem apoio de setores da sociedade, mas tá rolando um movimento de oposição contra ele. A galera tá organizando uma oposição. E aí o que vai acontecer? Passa o ano de 92 assim, chega no ano de 93, esse climão de polarização e tal. Você tá achando que o Brasil é polarizado hoje, agora, do PT pra cá? Você tá louco, o Brasil tá polarizado desde 1500. Muita polarização aqui. Florianos e antiflorianos e tal, a galera se pegando até na rua por conta disso, uns apoiando o presida, porque é patriota, porque é nacionalista, outros falando, não, mano, o cara é autoritário, o cara tem que sair, não é ele que tem que estar lá, faz uma eleição aí, o povo quer votar e papapá, enfim, aquele rolê que vocês já conhecem muito bem. Agora, em 1893, o que vai acontecer? Tem dois eventos importantes que vão rolar aí, nessa oposição. Primeiro, tem uma revolta da Armada. Só lembrando, a Armada é a Marinha. Essa é a segunda revolta da Armada. A primeira foi aquela contra o Deodoro. Lembra? A Armada, um cara chamado Custódio de Melo, almirante Custódio de Melo, chegou lá, cercou o Rio e falou, não vai fechar o Congresso. Aí o Deodoro renunciou. Agora o Custódio de Melo tá de olho, ele tá fazendo meio que uma campanha, porque ele quer ser candidato em 1894. Então ele falou assim, cara, esse Floriano aí, ele tá passando dos limites. Aí ele faz a mesma coisa. Organiza ali a Armada de novo, cerca o Rio de Janeiro e fala, ó, tem uma revolta da Armada aí, enquanto o Floriano não renunciar, a gente não vai desistir, nós vamos invadir o Rio de Janeiro. Essa é a segunda revolta da Armada, né? Imagina o climão de guerra, a Armada brasileira atacando a própria capital, e o Floriano ali, posto contra a parede. Só que ele é o Floriano, cara, ele não tá cansadão igual o Deodoro. Ele é o Floriano, o Marechal de Ferro, a Esfinge. O que o Floriano faz? O Floriano respira, olha para aquela situação e fala, caramba, vai rolar uma guerra civil. Meu governo já está acabando mesmo. E aí ele manda um recado pro Custódio de Melo, uma frase que entra para a história. Ele escreve assim, ó, o Custódio fala, nós vamos atacar o Rio de Janeiro se você não renunciar. E aí o Floriano pega e fala assim, ó, mete o louco que estouro para nós é pouco, tiozão. E publica isso no Diário Oficial. Mete o louco então que estouro para nós é pouco. Você vai bombardear o Rio? Você quer fazer guerra? O Floriano já tava com tudo armado para cima dos caras, mano. E aí dá só aquele estouro. Pá! Treta no Rio de Janeiro. Imagina, treta. Tanto é que a Armada tem que vazar. Aí a Armada vaza pelo Oceano Atlântico, né? Só que aí os caras sabem que tem um outro foco de resistência contra o Floriano, uma galera que está revoltada contra o governo Floriano lá no sul do Brasil. Lá no Rio Grande do Sul está estourando também uma revolta, que eles vão chamar de revolução, que é a Revolução Federalista. Tem uma galera lá no sul, os Maragatos, que eles são contra o governo Floriano. E eles tomam o governo lá no sul e ameaçam atacar o Floriano. Tipo assim, ó, nós vamos subir, nós vamos te derrubar aí, mano. São oposição ao governo Floriano. A Armada, que tinha vazado do Rio de Janeiro, fala, vamos descer, vamos juntar com os caras ali, a gente encontra, onde hoje é Santa Catarina, né, Florianópolis, a gente encontra ali, organiza as forças lá no sul e vamos subir e derrubar o Floriano, esse arrombado aí, cara. E aí eles fazem isso, e se encontram lá no sul. E o Floriano, de novo, aquela treta, fala, mano, e agora? Vai acontecer uma guerra civil no meu governo? Tipo assim, a Armada revoltada foi pro sul, encontrou os caras da Revolução Federalista. César, por que tem uma galera brava no sul? Porque esses caras querem mais autonomia. E eles acham que o Floriano é autoritário. E aí tem uma briga regional lá de dois partidos políticos, que um apoia o Floriano, o outro não. Esse que não apoia o Floriano toma o poder no Rio Grande do Sul e vem pra cima, cara. E aí o Floriano fala, e aí, velho, vai ter uma guerra civil, o que eu vou fazer com esses caras? Não posso afinar agora, eu quero manter o meu nome na história como Marechal de Ferro. E aí o que o Floriano faz, cara? O Floriano manda, tipo assim, descer o que tem e o que não tem das Forças Armadas para o sul do Brasil. E aí, cara, imagina a cena. Sul do Brasil. A Revolução Federalista. Os caras falando, ó, nós vamos derrubar o governo. Aí vem a Armada pelo mar e fala, nós estamos junto com vocês. Esse Floriano vai cair agora, esse arrombado. E aí os caras começam a subir. E aí o Floriano começa a descer. Manja Avengers, Guerra Infinita, é a cena. Os cara vão encontrar ali, ó, aquele encontro do filme é ali, numa cidade chamada Nossa Senhora do Desterro, que hoje você conhece como Florianópolis, ó. Nossa Senhora do Desterro, tá ali. E aí os caras se encontram ali, velho, Guerra Infinita. Tiro, porrada, bomba, pá, cabeça voando pra todo lado.
E aí, cara, o Floriano consegue segurar essa galera. É lógico, é o governo federal, tá mais organizado, tem mais gente, tem dinheiro, tá com a mão no caixa. Aí o Floriano vai lá, cara, e ó, de pé, pá, arrebenta todo mundo. Ele mesmo não vai, né? Vai lá o César Moreira, cara, que corta um monte de cabeça lá, depois ele vai pra Canudos também. E é aquelas histórias do Brasil que a gente adora, né? Esse César Moreira aí, ele era o cortador de cabeça oficial do governo. Aí, a hora que Canudos dá trabalho lá em cima, só uma prévia aí do futuro, tá? Os caras falam, manda o César lá, mano. Manda o Moreira César, perdão. Moreira César, manda ele lá. Porque ele vai cortar a cabeça daqueles pobres desgraçados no meio do sertão. Cara, ele morre lá, o povo de Canudos, ó, com pedra e pau. Enfim, depois vai vir essa história aí. Aí o Moreira César desce, cara, assim, ó, carnificina. E aí a galera vai recuando pro sul. Na verdade, essa Revolução Federalista, ela vai recuando, tem alguns focos de resistência ali e tal. Cara, isso só se resolve mesmo em 1895. Já no governo do Prudente de Moraes ali. Mas assim, o grosso mesmo, vencer a guerra ali, a guerra civil que rolou entre o governo federal e os revoltados lá do sul, tanto a galera do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quanto o pessoal da Armada do Custódio de Melo, ó, põe uma pedra em cima disso. Floriano falou, eu vou ficar até o fim, cara. Você acha que o Temer inventou aquilo que ele... Não renunciarei. O Floriano que inventou isso aí, cara. Ele fala, ó, não renunciarei e pronto, acabou. Muitas degolas, milhares de pessoas vão ser mortas lá, fuziladas. O governo foi autoritário, foi punk. Não pensa aqui que eu tô torcendo pro governo, não. Eu tô olhando a cena de longe e o sangue tá espirrando na minha cara, cara. Eu tô tentando explicar isso pra vocês, mas tipo assim, eu tô vendo um governo autoritário batendo uma galera que tá tentando derrubar o governo e eu tô assim, eu nem sei pra quem que eu torço nessa história aí, cara. Tá, na hora eu vejo um pedaço de coisa voando e falo, cara, que doideira, hein? Porque também, assim, se for ver a república que os caras estão defendendo aqui pra derrubar o governo, eu também não concordo. Mas aí o governo tem algumas medidas populares que eu acho bacana, mas o governo é autoritário. É tenso, cara. A história do Brasil é assim. Não tem time, não tem torcida. Ai, vai Floriano, mata. Ai, pessoal, resiste. Não, é confuso. É confuso porque tem muita coisa mesmo em jogo, tá? Finalizando aqui. Ah, e um detalhe mais importante que eu esqueci da história. Quando o Floriano faz isso e acaba com o rolê lá em Nossa Senhora do Desterro, o que acontece? A cidade é rebatizada. Você viu em Grécia Antiga que uma cidade é chamada de polis. Então tudo hoje que tem polis é cidade de alguma coisa. Cordeirópolis é a cidade do cordeiro. Divinópolis é a cidade do divino. Cosmópolis é a cidade do cosme. E ajuda a lembrar mais alguém. Tem tudo isso que tem polis, né? E aí, Nossa Senhora do Desterro é rebatizada para Florianópolis, ou seja, quando você vai passear nesse lugar bonito lá do Brasil, ali tá fazendo uma homenagem ao Marechal de Ferro que chegou e falou, ó, deixa o meu nome aí que vocês nunca mais vão esquecer o que acontece contra quem se levanta contra o governo. Enfim, galera, resumindo e finalizando, termina o governo Floriano, termina a República da Espada, ele chega até o fim do governo dele, termina o governo dele soberano, fala, ó, é isso. O que aconteceu aqui nesse primeiro momento da República da Espada? Fazendo um balanço. Após a proclamação, esses diferentes grupos estão brigando. Num primeiro momento, os militares tiveram aí, cara, a ferro e fogo se mantiveram no poder até 1894, né, que foi o fim da República da Espada. Agora, teve até a Guerra Civil, uma disputa fodida pelo poder aí e tal. Agora, o que vai acontecer? Em 1894, vai rolar uma eleição. E essa eleição vai ser a primeira vez que as pessoas vão poder votar. Agora você vai entender por que eu falei que essa Constituição aqui, ela é a prova, o texto dela é a prova de que as elites oligárquicas, proprietários de terras, os cafeicultores, venceram o projeto. Por quê? Os caras estão vendo a galera se matar e falando, não, peraí, deixa os caras se matar. Daqui a pouco tem eleição. E aí a eleição é só alfabetizado que vota, o voto é aberto. O que vai acontecer? Resumindo, essa disputa toda inicial da República, toda confusa, agora ela vai para o campo político. Agora ela vai para o voto, cara. E quando ela cai no campo político e do voto, você tem um grupo que consegue dominar esse processo. Que são as oligarquias, os proprietários de terra, os fazendeiros. Mas aquela história do coronel, do voto de cabresto, do voto aberto, eleição fraudada, gente morta votando. Cara, é isso. É isso que vai acontecer agora. Então, a partir de 1894,
Os verdadeiros donos do poder, os latifundiários, a elite proprietária de terra, e principalmente os cafeicultores de São Paulo, com acordo com Minas Gerais, os caras vão ser donos os donos do poder. A República para com esse momento aí de militares, daqui a pouco os militares voltam na história de novo, e aí nós vamos ter o que a gente chama na sequência de uma república oligárquica, por isso que a gente vai chamar disso lá na frente, tá bom? Essa foi a aula 30 então, passamos aqui pelo prometido. Aula 30 para falar da República da Espada e do governo do Floriano Peixoto. E aí na próxima aula vem a tal da República Oligárquica, tem Canudos, tem um monte de coisa pra gente falar ainda para acontecer nessa república. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!